Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel e eu vou te ajudar a resolver o exercício 1 da lista do professor Seneme da semana 3 de figuras sintáticas. Bom, era um exercício sobre o Enem de 2016, havia um texto, não reproduzi o texto aqui, mas eu vou lê-lo, e a gente vai discutir por que então, por exemplo, o item E não poderia ser um item correto, ok? Bom, vamos primeiro então à leitura da própria crônica, chamada Você Não Pode Acreditar. Você não pode acreditar, mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo o cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. Você pode não acreditar. Houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bom de suas casas. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Houve um tempo em que havia tempo, houve um tempo. Bom, a pergunta era: nessa crônica, a repetição do trecho você pode não acreditar, mas houve um tempo em que configura-se como uma estratégia argumentativa que visa. Bom, olha só, quando a gente percebe esse uso, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o autor do texto está partindo do pressuposto que a pessoa ela iria de alguma forma duvidar daquilo que ele está falando. Então, ele começa a trazer essa questão: você pode não acreditar, mas houve um tempo em que as coisas eram diferentes. Olha, houve um tempo, a gente pode até ver no final da própria crônica, quando ele fala: houve um tempo que havia tempo, houve um tempo. Então, ele, o tempo todo, ele está sensibilizando o seu leitor, fala: olha, você pode não acreditar, mas houve um tempo que as coisas eram diferentes, em que o tempo ele era mais amigável, que as pessoas agiam e reagiam de formas diferentes. E hoje não. Então é por isso que quando fala, no item E, que o foco dessa estratégia é convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativa à vida no passado, não seria isso. Esse uso não é para convencer a pessoa de que, olha, realmente as pessoas colocavam pão na soleira, ou que tinha essa questão dos leites, o leiteiro. Não, porque as pessoas sabem que existia essa questão, não é um fato que ele está precisando comprovar, porque na verdade já é de senso comum que havia essa determinada prática. A questão é que quando ele fala você pode não acreditar, mas houve um tempo em que, pensando no desfecho da crônica, ele está o tempo todo com essa repetição, querendo causar essa sensibilização no leitor para entender que, olha, o tempo já foi diferente do que é hoje. As pessoas eram diferentes. E não sobre a veracidade dos fatos de que antigamente existiam costumes diferentes do que é hoje. Então a gente percebe que o recurso é muito mais para levar o leitor a se sentir convencido quando ele encerra o texto falando que houve um tempo em que havia tempo e houve um tempo em que esses relacionamentos eram distintos, do que de fato ele fez essa repetição várias vezes para fazer com que a pessoa se sinta convencida de que, por exemplo, antigamente não havia tanto perigo, ou que antigamente a gente podia deixar, como aqui pontua, no comecinho do texto, as garrafinhas de leite para fora da própria casa, tá bom? Então é entender que não é um convencimento sobre a veracidade de fatos, porque aqui ele não tá tentando comprovar para a pessoa que, olha, de fato as pessoas colocavam garrafinha de leite, mas ele tá querendo trazer essa sensibilização para mostrar o quanto era diferente a forma com que os indivíduos se relacionavam, mostrar essa questão muito mais dessa sensibilização de que o relacionamento era diferente e não fatos de práticas que existiam num determinado momento,
no passado. Tudo bem? Espero poder ter te ajudado. Conte com a equipe do plantão para tirar suas dúvidas. Até mais!